Seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 14/6, nossa quarta-feira. Tivemos algumas notícias agora de manhã em relação ao índice de preço dos produtores americanos, mas sem muita temperatura. E hoje, às 3 horas da tarde, nós teremos aí uma alteração, uma possível pausa, na verdade, das taxas de juros, né? Então, se de fato o Fed articular dessa forma, pode ser que a gente veja uma movimentação a favor do dólar. Então, temos que saber como que vai ficar essa temperatura, não tem como a gente ter uma precisão do que vai ser feito. Mas é o que foi dito e o que foi falado, e a gente vai aguardar para ver essas movimentações. Mas, mesmo antes disso acontecer, a gente já tem algum direcionamento que ocorreu aí, agora às 9h30 da manhã, confirmando a nossa análise que a gente veio fazendo aí, já tem um bom tempo que a gente vem fazendo essa análise. Então, vamos aos gráficos. Então, o DXY, que a gente sempre inicia, está aqui no nosso diário. Ele de fato confirma a região, ó, e vem seguindo aqui, ele já rompeu todos os fundos. Esse fundo onde está em cima do meu mouse, esse fundo daqui, com o horário agora das 9, então ele está seguindo o fluxo a favor da nossa movimentação. E aí vem a grande questão: será que esse movimento aqui é um movimento de pivô desse ativo, levando o preço de repente lá para cima? Ainda não sabemos. Conforme eu já falei para vocês, aqui seria o nosso primeiro critério em acreditar que o pivô pode acontecer, tendo em vista que, deixa eu limpar minha tela, tendo visto que um topo mais baixo que o outro indica aí a movimentação de baixa, podendo romper essa região aqui, tá? Rompendo essa região, né, e conforme a gente já estudou, toda vez que o DXY cai, ele leva os pares de cotação com dólar, que tem o dólar como cotação, para alta, e os pares que têm o dólar como moeda base para baixa. Então, verifique o seguinte: a gente vai jogar aqui no H1, a gente aí compilar nossa linha de raciocínio, né? Inicialmente eu falei para vocês a respeito dessa região aqui, ó. Então, e da nossa linha de tendência de baixa que estava aqui, eu falei isso acho que na semana passada, da possibilidade de uma triangulação de alta, né? Não tínhamos tanta certeza em relação a isso, a não ser que rompesse. Então, ele rompe isso nessa semana, ó, criando aqui uma região de topo e ele segue uma movimentação, né? Então, vem o movimento da tendência, outro movimento, rompe, retesta e cai, né? Formando também uma nova linha de tendência em um período gráfico menor, né? Em relação a essa paridade. Então, aqui está seguindo agora, ele começa a ter os primeiros lampejos, né? Em relação a seguir esse fluxo. Então, vamos jogar aqui para o nosso euro-dólar, que possivelmente tomou um fluxo de alta aí conforme a gente especulou. Vou jogar aqui para o diário. Então, ó, o euro-dólar sobe bonitamente aqui em relação à linha de tendência, seguindo o fluxo aí, podendo voltar para essa região de máxima ou tocar nossa linha de tendência de baixa, tá? O XAU-USD com certeza também subiu, tendo em vista que o dólar estava como moeda como cotação, respeitando ainda a linha de tendência, ó. Na verdade, ele está bem acumulado ainda, né, gente? Ainda não fez muitos movimentos a favor ou contra o dólar, né? Então, na extremidade da qual ele chegou, ele sobe e está agora nessa hora, nessa próxima hora aqui, segurando dentro dessa região e basicamente ele está lateralizando, né? Não tem muito o que fazer. Toda vez que ele tocar em regiões de máximas, a gente vai entrar, ou região de mínima, a gente também vai entrar, tá bom? Então, temos que aguardar aqui. O ouro pode ser que aqui seja um ponto de acumulação para reversão, levando o preço lá para cima, tá? É bem possível que isso aconteça, respeitando a linha de tendência de alta que ele está traçando aí. E o nosso USDJPY, que com certeza está levando o preço para baixo. Então,
dentro da marcação que a gente fez, ó, dentro dessa região e dessa região acima, ele cai conforme também esperávamos. Porém, ele ainda continua em acumulação sem muita representação do que ele vai fazer dentro dessa região aqui, tá? Então, toda vez que o mercado entrar nas extremidades, fica mais fácil para a gente estar negociando e acompanhando o mercado. Com o DXY dando uma direção, a gente fica mais claro e fica mais tranquilo a gente acompanhar também a leitura dos gráficos. Vocês percebam que o único que saiu da região de acumulação foi o euro-dólar. Quanto ao dólar-iene e ao ouro, continua dentro da margem de acumulação, o que pode trazer um cenário de reversão frente a esses gráficos. Então, vamos aguardar. A gente não tem muito o que fazer. Hoje, 3 horas da tarde, vai ter muita movimentação. Então, cuidado com essas movimentações. Não estejam alavancados dentro do mercado para que vocês não gerem prejuízo para vocês. E na sexta-feira a gente vai estar aí fazendo um review do que foi falado, dos pontos de entrada e dos pontos de saída e dessas possíveis movimentações, tá? Então é isso. Um beijo, até sexta-feira.